Vamos lá. Olha só, nós vamos trabalhar hoje um tema interessantíssimo da história da reforma religiosa. Né? Entender aí o que foi essa chamada reforma protestante do século XVI, né? Por que ela mudou tanto a nossa história? Qual a importância disso? Quem é que esteve à frente desse processo? Não é? Quais foram as principais causas que levaram à reforma? Bom, essa aula vai ser dividida em alguns tópicos e, num primeiro momento, eu gostaria de explicar para vocês o conceito de reforma. A reforma protestante foi um momento da história da humanidade em que um grupo de pessoas, alguns antes de Lutero, mas principalmente um cara chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, que era um monge da Igreja Católica, ou seja, ele estava dentro da igreja. E tinha certas coisas que a Igreja Católica fazia que Martinho Lutero não aceitava. Então ele se posicionava contra. Inclusive ele chegou a levar a Roma, né, as suas reclamações. O Papa o chamou em Roma, convocou em Roma, nem o atendeu, mas ele foi a Roma pessoalmente conversar com o Papa e levar as suas exigências. A primeira coisa que todo mundo tem que entender é que Lutero não queria, em momento nenhum, formar uma religião para ele. Lutero queria, meus amigos, naquele momento, era reformar a Igreja Católica. Era que a Igreja Católica passasse por uma transformação, passasse por uma grande mudança. Por isso que o termo chama reforma religiosa ou reforma protestante. Só que quando Lutero apresenta as suas reformas, ele queria mudar a igreja em 95 pontos, por isso que ele escreve, não é, em 1517 as chamadas 95 teses, as teses de Lutero, as afirmações de Lutero contra, naquele momento, os abusos cometidos pela Igreja Católica. Despreparo do clero, né? A questão do alcoolismo, a questão da venda de indulgências, talvez foi a principal causa da briga de Lutero. Professor, o que eram indulgências? Indulgências era o perdão total ou parcial dos pecados. Então, veja bem, a pessoa cometia o pecado, ela ia à igreja confessar os seus pecados, e quando chegava na igreja, o padre que fazia ali a confissão dava àquela pessoa, mediante um pagamento em dinheiro, a carta de indulgência, a carta de perdão pelos seus pecados. Então a pessoa pagava e saía dali feliz da vida, que os seus pecados estavam perdoados. E com isso a igreja enriquecia muito. E Lutero era contra. Lutero era um homem muito sério, era um homem que queria fazer uma reforma estritamente religiosa. Bom dia, Alain. Maravilha que você chegou aí. Feliz com isso. Então, Lutero queria reformar a Igreja Católica. E por isso que o Papa na época, o Papa Leão X, ele não vai aceitar as exigências de Lutero e ele vai excomungar Lutero. Ele vai expulsar Lutero da Igreja Católica. Então, sem outra alternativa, Lutero, naquele momento, ele abria a sua própria igreja. Por isso que recebe o nome de igreja protestante, aquela igreja que protesta, aquela que vai contra uma ordem vigente. Que ordem vigente, professor? A Igreja Católica, né? Lembrando que Lutero não queria abrir uma igreja para ele. Só que ele foi expulso da Igreja Católica pelo Papa Leão X. Então ele foi obrigado a criar para ele uma própria igreja. Qual que é a pergunta aí que eu não entendi? Ordem? Ordem de quê? Como é que eu não entendi a pergunta? Por favor, refaça ela e põe no chat aí pra gente, tá bom? Então, meus amigos, o Lutero então funda o protestantismo, ou seja, a igreja protestante. Lutero rompe com a igreja católica e cria o protestantismo. Então esse movimento reformista, ele vem também valorizar muito o trabalho. Veja bem, naquela época a igreja
não liberava o lucro, só ela podia ter lucro, só ela podia ter ganhos, e as pessoas não podiam. Então, o protestantismo, ele vai, a partir, aos poucos, liberar o lucro, liberar o trabalho, e dizia que isso era uma coisa boa, o lucro era dom de Deus. Beleza, amigão? Depois você pergunta, então. Então, veja bem, desde a Baixa Idade Média, gente, a Igreja Católica procurava regular a conduta dos mercadores, a conduta dos banqueiros. A Igreja Católica chegou naquela época a lançar o que ela chamava de doutrina do justo preço. O que é isso? A pessoa deveria ganhar um pouquinho só para se sustentar, só para poder comprar sua comida. Ou seja, a pessoa não podia ter lucro excessivo com o seu comércio, com o seu mercado. A igreja chamava isso de usura. O que é usura? É emprestar dinheiro a juro. É quando você ganhava pela venda de um produto um valor muito alto. Então é como se você estivesse cobrando juros por esse produto. A Igreja Católica condenava isso. Agora, a igreja fazia isso com a venda de indulgências. Ela arrecadava muito dinheiro. E por isso Lutero não vai aceitar. Como que a igreja, ela condenava uma prática e ela fazia exatamente aquela mesma prática. Meus amigos, uma nova orientação religiosa, né, aparece então com Martinho Lutero. Gente, final da aula, vamos prestar atenção aqui. Ao invés de coordenar a dinâmica mercantil, que deveria, com essa nova dinâmica, Lutero vem o quê? Então, valorizar o trabalho, valorizar o esforço, valorizar o lucro das pessoas, né? E com isso, claro, os grupos mercantis daquela época, os burgueses, vão tudo apoiar Lutero, vão tudo apoiar a igreja de Lutero, porque essa igreja permitia que eles tivessem lucro e ainda dizia o quê? Que eles poderiam ter direito a acesso ao reino de Deus, né? A Igreja Católica, por outro lado, ela combatia esse movimento de crescimento do protestantismo com muita violência. A igreja chamava todo mundo que não era católico, ou todo mundo que discordava da fé católica, chamava eles de herege, não é? O herege, ele seria aqueles que se rebelavam, né, contra a autoridade da Igreja Católica, contra a autoridade do Papa. E esses homens, essas mulheres, eram punidos pela excomunhão, ou seja, eles eram expulsos da Igreja Católica, porque discordavam de algumas práticas, e mais do que isso, eles eram julgados pelo tribunal da Inquisição ou pelo tribunal do Santo Ofício. Esse tribunal, meus amigos, era um tribunal que apareceu na Igreja Católica na Baixa Idade Média, e ele levava as pessoas a julgamento. As pessoas não tinham direito de defesa. E geralmente as pessoas terminavam queimadas vivas na fogueira. Então, Tribunal da Inquisição, ou Tribunal da Santa Inquisição, matou muita gente foi queimada viva na fogueira. As pessoas assistiam a sua morte, porque elas eram queimadas e elas viam o seu corpo pegando fogo, né? Então a igreja usa muita violência para combater o que naquela época ela chamava de hereges. Então, veja bem, Lutero criticava o despreparo dos padres. Os padres naquela época nem seminário faziam. Eles falavam que queria virar padre e começavam a virar padre, sem nenhum preparo, né? Então, o Lutero vai criticar esse despreparo, vai criticar o acúmulo de riquezas do clero, vai criticar as indulgências, vai criticar a autoridade do Papa, porque a igreja falava que o Papa era infalível, ou seja, o Papa não falha. Como que o Papa não falha se o Papa era um ser humano, né? Todo ser humano, a palavra de Deus fala que ele pecou. Então, fala que ele cometeu pecado. Então, Lutero começa a questionar essas coisas, não é? Por exemplo, o uso do álcool em excesso, o alcoolismo na Igreja Católica, Lutero também começa a combater isso. Como é que um líder religioso pode ser dado ao álcool? Então,
Outra coisa que incomodou Lutero muito, gente, foi uma prática chamada prática da simonia. Era um comércio de objetos supostamente sagrado. Pegava um espinho seco, a igreja falava que aquele espinho ele era da coroa de Cristo. Pegava um pedaço de pano, falava que era o manto que cobriu Jesus. Então a igreja começava a vender esses objetos como se eles fossem, né, objetos sagrados, e não era. Ou então objetos que o santo tal tinha pego. Esse aqui o santo tal passou a mão nele, então ele vale muito dinheiro. E muitos fiéis compravam objetos de uma prática chamada, né, simonia, que era a venda de relíquias falsas, só que a igreja falava que ela era o quê? Sagrada. Então a igreja católica, ela enganava as pessoas. E é por isso que Martinho Lutero, naquele momento, vai ser contra essas práticas todas, né? E isso vai, naquele momento, manchar e muito a imagem da igreja católica, não é? Por isso que Lutero, então, vai propor um momento de reforma protestante. Mas, infelizmente, o Papa Leão X não aceita, naquele momento, as reformas que seriam propostas, né, por Martinho Lutero. Eu vou deixar, pessoal, 2 perguntas para vocês, mas só um minutinho, eu vou fazer a chamada primeiro. Eu quero fazer 2 perguntinhas aí, só um minutinho.